Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses minutinhos que nos é concedido, vamos estudar o Evangelho de nosso Divino Mestre, para que possamos, assim, a cada dia, acertar mais e errar menos. Há algo muito importante que precisamos entender é que existe o certo e o errado. Nessa vida onde a gente não só ganha, na vida a gente ganha e perde. E precisamos, assim, entender que esse perder não é bem um perder, são oportunidades que nós temos de nos reavaliarmos, de continuar na luta, de estarmos, assim, perseverante. Porque, sim, existem obstáculos a serem transponidos. Existe, assim, nós diante das nossas limitações. No mundo tereis aflição. Mas considere o que eu te digo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Então, entre o certo e o errado é uma questão de opção. Nós precisamos, assim, trazer o certo para o nosso coração e o nosso raciocínio. Precisamos pensar certo, falar certo, nosso sentimento estar assim harmonizado com o lado positivo da vida. Porque nós iremos poupar os nossos olhos e os nossos pensamentos das seduções, das armadilhas que o erro nos conduz às vezes. Vemos de um mundo primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações onde temos responsabilidade sobre os nossos atos. E nesse mundo, as suas didáticas nos tornará, assim, autônomos, dono de nossos passos, caminhando por nós mesmos sob a proteção de Deus. Então, entre o certo e o errado, o agir certo e o agir errado, é uma escolha. E essa escolha ela é diária. Na nossa convivência, estamos aprendendo a viver com o outro, nos capacitando, habitantes de mundos melhores. Nós temos pensamentos próprios, os outros também. Sentimentos, também os outros têm. Melindres, orgulho, egoísmo, vaidade, ingenuidade, intolerância, impaciência, interesse pessoal, apego às coisas materiais, tudo isso faz parte da didática da Terra, desse nosso planeta. Essa Terra destina-se à nossa perfeição. Então, cada dia estaremos melhores e não retroagimos nunca. É uma coisa a ser lembrado. Nós caminhamos pela vida construindo o nosso destino. É através dos nossos atos, das nossas atitudes, que nós cativamos e somos cativados. Aproximamos e às vezes distanciamos das pessoas. Temos obrigações para conosco mesmo e para com os outros. Se tudo está bem nesse mundo, que bom, né? Mérito para eles. Se tudo está mal, alguma coisa a ver conosco, podemos fazer alguma coisa. É preciso querer e é preciso bem querer. A nossa vida é feita de escolhas. Podemos estar melhor amanhã se escolhermos melhor hoje. Amanhã podemos não estar tão bem. Vai depender. Vai depender do que fizermos hoje. Então, o lado certo, esse lado positivo da vida, irá nos frenar. Irá fazer com que nós temos um controle sobre nós.
Se é bom, eu posso fazer. Se não é bom, devo pensar melhor. Se não é bom para mim, por que fazer? Se é bom para mim e bom para as outras pessoas que estão nesta relação, que bom, hein? Será que já podemos fazer? André Luiz nos orienta que é preciso sondar a periferia para saber se não tem ninguém sendo prejudicado com o nosso projeto que gostamos e que nos faz bem a nós e aos outros. Mas alguém pode estar sendo prejudicado e, nesse caso, é importante renunciar ao projeto. O laboratório aonde nós burilamos as nossas limitações é o nosso ambiente doméstico. Não precisamos sair de casa para ser bom lá fora. Precisamos ser bom em casa. E depois a gente pode distribuir essa bondade já burilada e trabalhada em casa. É tão fácil, né? A gente conversar, é bom conversar. É bom ouvir. Duas coisas que precisamos considerar. Precisamos falar. Quando precisamos falar. Precisamos ouvir. Quando precisamos ouvir. E precisamos calar quando o silêncio se fizer necessário. Mas é preciso que haja uma simpatia, uma bondade circulando no nosso meio. Porque a gente não é dono da verdade. Nós estamos numa sociedade familiar, onde eu falo e ouço, e por sua vez tu também. Onde eu tenho paciência contigo e por sua vez me toleram. Então, assim, de passo em passo, de palavra em palavra, a gente vai aprendendo, assim, um jeito elevado, um padrão melhor de existir. A vida da gente vai tendo, assim, um significado dia a dia. A gente começa a admirar a pessoa com quem a gente conversa. A gente precisa entender que, às vezes, alguém está nervoso naquele dia, naquele momento, e também, talvez, não queira conversar. Mas é importante saber que essa pessoa que não quer conversar está por ali. As nossas vibrações amorosas alcançam. Lá dentro do íntimo, sabe? E vai fazendo, assim, uma harmonização interior. Porque existe uma comunicação emocional. Às vezes a gente não entende nem por quê. A pessoa não falou nada e a gente está gostando dela, está gostando do sorriso, está gostando da voz, está gostando do silêncio. E nos pequenos detalhes é que a gente mostra valores que a gente cativa. Um amigo tem falado comigo acerca da harmonia doméstica. Ele tem 2 filhas. A esposa muito simpática. Ele adora ler um jornal. Ele diz que na casa dele ele não está autorizado a fazer nada, porque tem sempre assim alguém tomando o seu tempo. É uma filha, é outra filha, é a esposa, uma faz almoço, outra organiza uma coisa, outra leva um suco. Quando ele senta à mesa, vem uma senta no colo, a outra já sabe aquela coisa de muita harmonia. Ele falou, sabe que dia que eu vou falar que a comida ficou meio salgada? Nunca. Essas pessoas estão comigo, fazendo tudo por mim. Eu posso beber água o dia todo se ficar salgado, mas que delícia. Mas que delícia não é simplesmente o tempero culinário. É o tempero das vidas que estão ali, não é? Uma atenção, um carinho, uma coisa assim que dá vontade de ficar em casa. Ele falou, olha, quando eu tenho que sair de casa, eu estou saindo para um lugar mais ruim do que lá em casa. Ou, aliás, menos bom do que lá em casa. Eu fico olhando assim e falo, nossa, olha que coisa, né? A pessoa tem uma consciência de que a casa dele é o melhor lugar. Porque na casa dele estão as pessoas com quem ele se relaciona amistosamente.
Isso é impossível? Não é não, mas é possível a gente ter uma pessoa dentro de casa que dá muito trabalho, um amor exigente? Sim, claro, é claro. E são essas pessoas, elas estão mais para nós do que nós para elas. Elas significam muito mais na nossa vida do que nós na vida dela. Então é aí que nós vamos começar a trabalhar os nossos limites, os nossos melindres. Às vezes alguém olha para a gente de cara fechada. Ai, é esse momento. Isso vai passar. Às vezes a pessoa fala alguma palavra um pouco meio áspera, né? Tem gente que às vezes põe um pouquinho assim, entona a voz de uma maneira, parece que agressiva, e a gente começa a falar assim, comigo não, aqui agora achou o dele. Não, não achou. Nós vamos agora aprender a conviver, vamos quebrar esse gelo, vamos modificar tudo isso. Porque a harmonia aqui da nossa casa, né, a harmonia da minha casa, eu sou responsável direto. Então eu vou ter que puxar assunto, né, puxar conversa, eu vou ter que sorrir, oferecer um copo d'água, eu vou ter que ser gentil, eu vou ter que ajudar nos afazeres da casa, eu vou ter que elogiar. E não é sair elogiando um elogio falso, porque todo mundo conhece a falsidade, né? Então, mas é um elogio de verdade. Se a pessoa está fazendo uma coisa pela segunda, terceira vez, entra no assunto. Fala, eu observo que você sempre faz isso. E eu fico imaginando que você faz com muito prazer. Pronto. A partir daí, aquela pessoa, sempre que tiver meio contrariada, ela fala, não, tem que ser com muito prazer, do jeito que estão me vendo. E assim a gente começa, assim, criar uma harmonia, um ambiente tão salutar, tão agradável, que vale a pena existir. Às vezes a gente fala, olha, vamos fazer isso, a pessoa não quer. Eu falo, pô, mas a pessoa é enjoada demais, eu ofereci, a pessoa não quis. Está no direito de não querer. Está no direito de não querer. Talvez não quer do jeito que você quer, mas de um outro jeito, ou de uma outra coisa. A gente vai acabar achando uma coisa que os dois gostam. Às vezes até a gente faz uma coisa que a gente nem gosta tanto, mas sabendo que a outra pessoa gosta. E por esta pessoa, a gente faz um sacrifíciozinho. E depois a gente vai ver que isso faz tão bem para a pessoa, que fazer bem para as pessoas não é um sacrifíciozinho, é um prazerzinho. Olha aqui, quem são essas pessoas que estão conosco? Onde estavam antes dessa existência? Já partilhamos experiências no passado? Será se estaremos juntos no futuro? As pessoas que vivem bem, essas famílias, né? Um familiar ideal, foi porque caiu do céu? Ou foi porque a gente trabalhou, conquistou, cativou e aglomerou e Deus concede então uma reencarnação nessa família de harmonia? Isso depende da gente. Não é uma questão assim de só querer. Querer é uma coisa. Agora a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir à luta. E não é uma luta inglória, uma luta perdida, uma luta difícil, nem nada. Olha, a gente já aprendeu a conversar. Já conversamos. A gente já sabe, então, comunicar, falar para a pessoa o que está. Olha, está quente, está frio. Onde você vai? Estou indo para tal lugar, que é uma carona. Então, dentro desse ambiente amistoso, nós vamos criando vínculos espirituais. E é importante a gente entender que no mundo espiritual, ainda desencarnado, a nossa família está lá, um mundaréu de gente. Quando desencarnarmos, a gente vai voltar a estar com estas pessoas. É claro que se alguns ascendeu a nível evolutivo maior, mais alto, a gente temporariamente pode ficar sem contato. Se a gente também evoluiu, pode ser que alguns ficou na retaguarda. Mas o número de pessoas afins é muito grande. E assim, então, nessa família de laços consanguíneos, a gente tem o dever de conquistar, de cativar. É nesse período entre nascimento e desencarne que nós damos
deixamos uma boa impressão, deixamos uma saudade. Quando a gente chega, a gente é recebido com festas. Né? Alguns, nem todos são assim, né? Mas na despedida a gente, sabe, tem lágrimas, tem assim uma sensação de que até nunca mais é muito tempo. Então não é até nunca mais, é um até breve, né? E valeu pelo pesar que alguém está tendo com a nossa partida. Olha que maravilhoso, significa que a gente agradou. Significa que a pessoa vai sentir falta das coisas, das atitudes, do que eu fiz para ela e do que ela fez para mim. Aquela sensação de que essa pessoa nunca mais vai poder fazer nada por mim, entristece, é um luto. De saber que eu nunca mais vou visitá-la, talvez um cafezinho, nunca mais. Talvez um passeio. A gente vai, de repente, num lugar onde frequentávamos e a gente sente a falta da presença daquele ente querido. Isso é ruim? Não é bom. Significa que cativou, criou vínculos, apertou os laços de família. Mas essas coisas são notadas? Essa falta que faz é dos mínimos detalhes. Sabe o momento de tristeza que a gente chega e começa uma conversa e aquela pessoa fala e fala de tudo e a gente está parado e está ouvindo? Parece que é desconfortável. Não é desconfortável ouvir alguém. É muito confortável saber que alguém confiou em dividir conosco um pouquinho do seu momento, né? Se for um momento triste, de dor, essa pessoa confiou na gente. Olha quem somos nós. Alguém que a pessoa dividiu o que era mais precioso dela, a sua realidade. Então é bom, é muito bom a gente ter ouvidos para ouvir. É muito bom a gente ter assim a capacidade de ficar calado para ouvir a pessoa falar. Porque quando a gente ouve, a gente conhece mais. A gente sabe mais quem é aquela pessoa. Às vezes até começamos a entender o porquê da dor que a aflige. Muitas das vezes tem que ser muito sondado, mas às vezes a gente até ainda dá uma opiniãozinha. E isso é um diálogo. Eu falo, você ouve, você fala e eu ouço. Eu vou ter tempo para você. É dando que se recebe. É amando que se é amado. É ouvindo que se é ouvido. Olha, a gente tem essa oportunidade dentro de casa. Às vezes, sim, pode ser que seja um amor exigente. Mas o amor exigente está falando conosco na sua própria linguagem. É o jeito de pedir ajuda. Às vezes a pessoa desacata a gente, contraria e realça, acorda o nosso melindre. E a gente tem que falar para o melindre: calma, você também está precisando de ajuda, senhor melindre. Não é hora disso, isso aí não resolve. A sua participação aqui agora não vai ser legal. Vamos fazer o seguinte: vamos buscar o lado da compreensão. Vamos tentar entender por que essa pessoa falou isso, o que mesmo que está se passando. Essa pessoa está pedindo ajuda. Essa pessoa está pedindo ajuda fraternal, ela está pedindo amor de irmão. Ela não está pedindo cúmplice. Às vezes ela está querendo um colo, um ouvido, alguém para ficar junto, não quer ficar só. Porque dói. A dor de ser só é uma dor terrível. O isolamento. Sabe, no livro Céu e Inferno, da nossa codificação kardeciana, conta uma passagem. O suicida da Samaritana. Um senhor chegou numa hospedaria e reservou um quarto e foi banhar-se.
O senhor de meia idade, bem vestido. Como demorava demais, foram ver o que acontecia. Chega lá no quarto dele, ele estava numa banheira, havia cortado o pescoço. Estava lá, desencarnado já, numa poça de sangue. Chamado foi por Kardec, vias da codificação, interrogado por que ele fez aquilo, ele falou: sabe o que é você estar sozinho numa família, ignorado? Então veja, às vezes a pessoa do nosso lado, nosso irmão, nossa irmã, nosso filho, nosso pai, mãe, às vezes um vizinho, aí está passando por uma dor terrível. E a gente não percebe porque a gente não conhece, a gente não tem o hábito de conversar. Permitiu que aquela pessoa se sentisse só no nosso convívio. A Madre Teresa fala que um dos maiores sofrimentos, um dos maiores tormentos é a gente não ser nada na vida de ninguém. E às vezes a gente está assim tão próximo da carência, tão próximo da dor, e a gente não tem a sensibilidade. A gente não tem assim uma vontade, uma disposição para ir lá e saber o que está acontecendo. Eu estou te vendo triste e parece que você ficando triste, eu também começo a ficar triste. Eu prefiro ver você sorrindo, né? Naturalmente a pessoa pode até não entender direito e às vezes não se abrir. Mas a gente deixa assim um espaço, olha, quando você quiser conversar, eu estou aqui. É para isso que nós nascemos aqui na mesma família. É por isso que você está aqui na vizinhança. A gente não é amigo, conhecido, e nós não convivemos por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. E quem ganha com isso somos nós. Então, queridos irmãos, na vida há obstáculos. Na vida há obstáculos. Mas um pouquinho de paciência e de perseverança, os obstáculos desaparecerão. A nossa luta, ela não começou agora. Agora a gente despertou para a luta. Mas às vezes nós já estamos lutando há muito tempo sem saber. A necessidade dessa luta, às vezes, não é só provacional, pode ser expiatória. Às vezes nós estamos juntos para corrigir erros de outras épocas, de outras vidas. A formatação da nossa família é mais pelas necessidades do que pelos méritos. Então, Deus reúne aqueles que precisam de se entenderem no mesmo cadinho, na mesma oficina de amor. Você amanhece e já vê aquelas carinhas ali, sabe? Que precisam de ser cativadas. Às vezes a pessoa não amanheceu de bom humor. A gente aprende a conviver com quem amanhece com mau humor. Porque nós observamos e também somos observados. O importante é a gente fazer tudo para a gente estar bem-humorado, tranquilo, irradiando paz, semeando assim um pouquinho de tolerância, né? Um sorriso amigo. Sabe, o sorriso é uma janela que se abre no rosto, não é? E dá sinal de que o coração está em casa. Então nós precisamos de estar desarmados e as pessoas precisam saber que nós estamos desarmados. Desarmados no sentido de reserva contra os outros. Comigo, para falar comigo, tem que marcar horário. Não tem que marcar horário. O horário é a hora que você precisar de conversar. Comigo é assim, sabe? Eu sou desse jeito. Não, a gente é do jeito que precisa ser. A gente tem que ser do jeito certo,
porque senão amanhã nós estaremos vivendo os mesmos conflitos do dia de hoje. Não será nem um novo dia, será o mesmo dia. Talvez a gente vai ter uma nova existência igualzinha a essa, a mesma existência em dois tempos. As mesmas pessoas, ensinando-nos as mesmas lições. E é tudo coisa assim simples, é de aprender a conviver. Não é preciso que um não tenha defeito. Os dois podem ter e temos, nós estamos no mundo de provas e de expiações. O verbo errar, o verbo sofrer, o verbo duvidar, é conjugado em todos os tempos, por todos nós. Falar que a gente não tem problema, todos temos. Necessidade de crescer, todos temos. Mas eu queria conviver com pessoas melhoradas. Então, olha do seu lado, elas também querem conviver com pessoas melhoradas. Seja você o melhorado para elas. Então, se eu sou uma pessoa melhorada, eu vejo as pessoas e as pessoas me veem, as palavras convencem e os, né? Nós somos arrastados muito mais pelos exemplos do que pelas palavras. Então, as pessoas estão nos observando, estão copiando o lado certo. Porque, querendo ou não, vai ter uma hora que alguém vai reconhecer que a gente é parceiro, que a gente é parente, que a gente está aqui para melhorar. E nós vamos melhorando. Talvez a gente nem perceba. A gente gostaria muito de estar convivendo com pessoas melhoradas, mas a gente não está à altura. A gente vai melhorando, é assim. Você está aí errando nessa existência, você errou 60 e acertou só 40 dos 100%. Está ruim. Depende do ponto de vista, pode ser que não esteja tão ruim. Segundo o Espiritismo, e devemos analisar também por essa ótica, talvez em uma outra existência a gente errou 70, acertou só 30. Dessa vez nós acertamos 40 e erramos só 60. Quem sabe na próxima existência a gente acerta 50. Porque a nossa evolução ela é lenta, muito lenta. Às vezes a gente tem assim tanta boa intenção, mas nos surpreendemos fazendo coisas ou com pensamentos ou procedimentos reprovados por nós mesmos. Olha, que coisa, hein? Nós temos uma eternidade. Nós temos aí milhares de encarnações ainda. Essas encarnações servirão para nós, para cada dia melhor. E se esforçarmos bem, estaremos bem melhores. Aqui na Casa Espírita acontece uma coisa assim, muito positiva. A gente já preparou cedo para vir aqui e nos irmanarmos. Então a gente já olha para as pessoas, sabendo que a pessoa está com boa intenção, veio buscar o que viemos buscar, estamos aqui junto, o momento é sublime. A gente pode estender esses momentos para a nossa vida. Aonde a gente estiver, a gente cria esse clima. Chega um ponto que com poucas palavras, sem um exibicionismo, sem assim uma certa imponência, a gente vai harmonizando. Tudo começa a encaixar, tudo começa a dar certo. As pessoas começam a gostar da nossa presença, a gostar das nossas palavras. Por isso, é preciso que tenhamos, assim, um certo proceder. Não podemos nos apartar de Deus. Deus está sempre junto de nós, mas nem sempre nós estamos junto de Deus. O lado bom, o bem que praticamos nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus. E Deus que formatou uma família e nos colocou nela. Então, olha que coisa maravilhosa.
bondade, família e Deus. A nossa família pode se estender até além do nosso lar. Quantas pessoas temos com o amor de parente? Quantas pessoas a gente conhece aí que a gente fala, olha, muito feliz seria eu se estivéssemos no mesmo lar. Mas essas pessoas que estão conosco, a gente vai cativando. As pessoas vão, sabe, nos querendo. E você sabe o que é reencarnar em uma nova vida com essas pessoas que cativamos? Com essas pessoas que a gente conversou, que a gente compreendeu, que a gente elogiou, não é? A gente vai ter um enorme prazer em ficar em casa, junto dessas companhias. Assim, cada dia será um novo dia, com novas descobertas, sabe? Se hoje estamos bem, amanhã estaremos melhores. Se hoje nós temos um grau de harmonia, amanhã isso pode estar se agigantando, e a harmonia é algo que é maravilhoso, é muita paz, é muito prazer em saber que essas pessoas têm pensamento próprio, sentimento próprio e nos respeita, respeita o nosso pensamento, respeita o nosso sentimento, e assim a gente vive de uma maneira muito tranquila. Gostaria, meus irmãos, que ficasse assim para os nossos momentos solitários, né? Para a gente começar a pensar sobre isso. Quem sou eu? Qual é o meu significado nessa família? Como estou me apresentando na sociedade? Estão me evitando? Estão me requisitando? O que eu tenho de bom para falar, para fazer? Vamos internalizar essas coisas boas, o lado certo, e deixar o errado para lá. O errado precisa de resgate, precisa de consertar. Mas quando a gente faz tudo no padrão, nos padrões do Cristo, a gente não precisa voltar aqui para desfazer nada. Está tudo certo. Casa Espírita Bezerra de Menezes. Cantinho maravilhoso. Fica aqui o meu abraço. Que Deus seja com todos. Até.